Olá, meu nome é Nilceia Protásio. Irei apresentar o trabalho intitulado Percursos Bibliográficos sobre Ideias de Educação Musical na Primeira Metade do Século XX. Estou muito feliz de estar em mais um congresso da ABEM. Parabenizo a comissão organizadora e por todos os esforços para que este encontro se tornasse possível. Agradeço por estar aqui. Esse trabalho foi uma surpresa para mim, porque eu adquiri alguns livros publicados nas primeiras décadas do século XX e comecei a folheá-los e encontrei muitos trechos que traziam algo para nós da época, ou seja, do período em que foi escrito, publicado, mas ao mesmo tempo fazia pontes com o que praticamos e pensamos hoje. Então eu resolvi fazer um recorte sobre estas publicações. Quais são elas? La Educación Musical, de Alberto Lavignac, Rhythm, Music and Education, de Emily Jacques Dalcroze, Psicotécnica do Ensino Elementar da Música, do brasileiro Sá Pereira, Nueva Pedagogia Musical, de Lorenzo Serralá. Então nós temos aí algumas obras bem interessantes para analisar. O objetivo então foi delinear alguns traços temáticos da educação musical na primeira metade do século XX e trazer elementos que possibilitem o diálogo com a educação musical da atualidade. Fazer pontes com o que pensamos em termos de pedagogia musical. Como esse trabalho foi feito? Buscou-se destacar trechos das obras mencionadas que convergissem para a compreensão da educação musical no início do século XX. Então eu começarei trazendo um pouco da obra de Lavignac, La Educación Musical, que foi publicada em 1902, numa edição francesa, e depois ela foi traduzida para o espanhol em 1950. Esta obra aborda aspectos gerais da educação musical, o estudo dos instrumentos, o estudo do canto, diversos estudos necessários aos compositores, meios para retificar uma instrução musical mal dirigida e diversos modos de ensino, que seriam o conservatório, o ensino individual e o ensino coletivo. Nesse período, o autor já problematizava esta questão. Bom, para ele, antes de começar a instrução musical, você tem que preparar a criança, ou preparar o terreno. E é interessante nós observarmos nesse trecho um certo vanguardismo, né? Quando nós pensamos em Schaeffer com a limpeza de ouvidos, nós vemos Lavignac falando um pouco disso, né? Retirando da criança as causas perturbadoras do sentido da audição, ruídos violentos, trepidações, vozes estridentes ou discordantes, instrumentos muito barulhentos, com o mesmo cuidado que teremos posteriormente para evitar ouvir tudo que possa desenvolver nele o mau gosto. Então a gente vê uma preocupação com o ouvido, com a audição. E aí, mais para frente, ele vai falar sobre o que ele chama de ouvido defeituoso, né? Que se a pessoa tiver um ouvido defeituoso, segundo ele, será melhor desistir da música imediatamente. Primeiro, porque ele nunca pode ser mais do que um músico detestável. E segundo, porque a música nunca pode fazê-lo que experimente qualquer prazer. Um certo radicalismo, uma certa agudeza na crítica, né, com palavras pesadas até, mas revela o pensamento de Lavignac quanto a isso. Com relação à idade, para o início da aprendizagem musical, ele é mais flexível. Segundo ele, depende de criança para criança, esse ponto varia e não dá para fixar uma idade precisa. Não hesita em afirmar que o ensino individual é o melhor para aprender o canto ou o instrumento, enquanto os cursos coletivos são preferíveis para os estudos de solfejo, teoria musical, ditado, transposição, harmonia, contraponto e composição.
Então aí, tanto para professor quanto para aluno, ambos têm alguns ganhos nos cursos coletivos, né? Ele ainda diz que é um cansaço inútil obrigar o professor a fazer um ditado individual. Aí algumas semelhanças com o que pensamos hoje, mas com relação ao ensino coletivo nós ainda incluiríamos algo mais. A outra obra que nós analisamos foi Rhythm, Music and Education, de Emily Jacques Dalcroze. É uma obra publicada um tempo depois, 2 décadas depois da obra anterior, publicada em 1921, esta obra. Dalcroze discorre sobre o desenvolvimento auditivo na educação musical, que era de se esperar, o ensino de música na escola, a iniciação rítmica também era de se esperar, e sobre a criança, a música e a escola. Então ele questiona o ensino tradicional. Dalcroze vai se revelar também como um vanguardista, alguém que enxerga além de seu tempo e que faz coisas que ninguém pensou até então. Então ele questiona o ensino tradicional e pergunta: depois de 5 ou 6 anos de estudo nas escolas secundárias e superiores, os alunos são capazes de escrever uma melodia simples, ouvida pela primeira vez, e uma melodia mais difícil que eles sabem de cor, mas nunca viram escrita? De improvisar 4 compassos em qualquer tom? De apreciar uma modulação? De citar nomes de 3 compositores consagrados com suas obras mais importantes? De dar um resumo da diferença entre uma balada, uma sonata e uma sinfonia? Então aqui a gente observa a abrangência do ensino musical exigido e destinado para as escolas, né, que envolve memória, tirar de ouvido, improvisar, conhecer os compositores, supomos aqui que sejam os eruditos europeus, e conhecer aspectos estilísticos, quer dizer, um conhecimento bem amplo para o conhecimento escolar, mas é nisso que ele acredita e que nós observamos neste trecho. As suas bases pedagógico-musicais são o ouvido e o corpo, como muitos já conhecem. Segundo ele, o melhor método é aquele que se aprofunda nos exercícios rítmicos que apaziguam a necessidade de movimentação e recreação da criança. Aqui vem um aspecto da criança que vai ser visto mais adiante com Sá Pereira, que nós podemos ver neste momento. Para encerrar, Dalcroze acredita que a educação musical deve ser inteiramente baseada na audição, ou pelo menos na percepção dos fenômenos musicais. O ouvido gradualmente se acostumando a apreender as relações entre notas, tonalidades e acordes, e todo o corpo, por meio de exercícios especiais, iniciando-se na apreciação das nuances rítmicas, dinâmicas e agógica da música. Um pensamento que coroa o que Dalcroze fez durante a vida e deixou para nós. A outra obra foi publicada pouco tempo depois, em 1937, e foi a obra de Sá Pereira, Psicotécnica do Ensino Elementar da Música. Nela, o autor trata da motivação intrínseca e extrínseca, de características da atividade infantil e da atividade lúdica. Então a gente observa aqui um pensamento voltado para a metodologia ativa em todo o momento. O autor indica 4 fases da chamada psicotécnica do ensino elementar da música, o que dá título ao trabalho, que segundo ele tem 4 fases. A análise das aptidões, que seria o conhecimento das aptidões necessárias para o estudo da música. Seleção por meio de testes, seria a valorização dessas habilidades e da capacidade para trabalhar com música. Adaptação do trabalho ao indivíduo, que seria organizar o ensino amoldando-se às características infantis, e adaptação do indivíduo ao trabalho, que seria o contrário, um investimento no professor, consistindo então na preparação, na formação profissional. Para Sá Pereira, se o mestre não for muito engenhoso e dotado de fina intuição pedagógica, poderá o jovem aluno desgostar-se para sempre das fusas e semifusas. Aqui a gente observa uma crítica, não só à divisão proporcional de valores, mas à teoria musical.
um ensino exaustivo da teoria e que pode fazer o aluno deixar de gostar, deixar de ter um vínculo afetivo, saudável com a música. Para ele, a natureza da criança é algo que é prioritário, e aí ele vai dizer que o principal defeito do ensino elementar da música pelos processos habituais é o de não levar em conta a natureza peculiar da criança, as suas tendências, capacidades e interesses. O ensino antigo desconhecia a criança, preocupada unicamente com o programa, com a matéria a ser ensinada, tinha assim uma orientação puramente intelectualista e informativa. Essa crítica é muito pertinente, nós ainda vamos nesse sentido, né, de criticar esse ensino tradicional e rigoroso, sobretudo para a criança, voltado ao universo infantil. Então ele tem esse viés na escola ativa, que segundo ele não se trata de atividade no sentido de movimentação exterior, de agitação, mas a forma atuante, mesmo que seja pelo pensamento, como o aluno se envolve com a aula de música. Então essa é uma forma ativa, quando o aluno está participando, está envolvido. Bem, nós vamos passar então para a nossa última obra, que seria a obra Nueva Pedagogia Musical, em espanhol, de Lorenzo Serralá. Serralá publicou esta obra em 1943, como vocês viram, a obra em espanhol, e aborda a definição e a divisão da pedagogia, os aspectos da didática musical e a metodologia do solfejo, da teoria musical, do ditado e da harmonia. Assim como em Dalcroze nós observamos que Serralá enfatiza o ouvido e o senso rítmico na formação musical. Então eles são da mesma época, né? E coincidências ou não, eles enfatizam o ensino musical voltado para a audição. O autor descreve uma coisa interessante aqui, que segundo ele chama decálogo didático. Ele realmente dá uma ênfase à didática da música, à forma de ensinar os variados conteúdos. Então ele vai dizer nesse decálogo que a atividade é uma lei natural da infância, então a criança é voltada ao movimento, nós temos que respeitar isso. Cultive as faculdades em sua ordem natural, então primeiro a atenção, a memória, a imaginação, para depois ir para a análise, a síntese e a abstração. Comece com os sentidos e não diga à criança o que ela pode descobrir por si mesma. Então a criança novamente aí em evidência, né, como um indivíduo em potencial. Divida cada assunto em seus elementos, bem próprio da didática. Proceda passo a passo, também didática. Que cada lição tenha um objetivo imediato e outro mediato, ou seja, trate assuntos mais próximos e outros assuntos deixe para as próximas aulas. Desenvolva a ideia, dê a palavra, quer dizer, deixe para nomear depois, deixe a experiência vir primeiro. Passe do conhecimento, passe do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato. Primeiro a síntese, depois a análise, reforçando o que ele disse anteriormente. A intuição é a base da instrução, aprender pelos sentidos. Conhecemos tanto, né? Aprender pela experiência. Primeiro a experiência, depois a teoria. Primeiro a prática, depois a teoria. Então ele reafirma isso. Então nós podemos ver aqui vários aspectos envolvidos nas obras desses pedagogos na primeira metade do século XX. Ouvido, imaginação, sentidos, motivação, a própria didática, interesses e capacidades infantis, um ensino gradativo, a preparação profissional. Esses foram aspectos evidenciados nas obras que trouxemos para este trabalho. Então nós finalizamos dizendo que reconhecer que temos uma educação musical humanizadora, multicultural, inclusiva e diversa é admitir que muitos educadores construíram ideias fundantes sobre as quais damos prosseguimentos até os dias de hoje. Muito obrigada pela atenção e até mais.